Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal para mais uma Sementes do Evangelho. As Sementes do Evangelho de hoje, eu quero partilhar com vocês uma carta de uma mãe que trouxe muitos detalhes para a família e é importante a gente unir, esses esclarecimentos oportunos junto com o Evangelho. Neste momento, eu peço a vocês que, se ainda não se inscreveram no meu canal, aproveite para clicar no sininho também para receber as notificações quando postar um vídeo novo ou quando eu estiver ao vivo, ok? Então, vamos falar um pouco sobre o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos falar um pouco sobre os laços de família. Mas antes de falar sobre os laços de família, nós vamos fazer uma prece inicial, convidar o Mestre Jesus, o nosso mentor espiritual, a equipe espiritual que coordena a nossa tarefa, os espíritos amigos, o nosso anjo da guarda, nosso guia protetor, todos esses irmãos para estar conosco neste momento, para que daqui, desse ambiente que eu trabalho, aqui é onde eu psicografo, aqui é onde eu escrevo as cartas, aqui é onde eu falo com vocês, onde eu gravo os meus vídeos, neste momento nós vamos fazer uma prece para que esse intercâmbio venha nos conectar com o Mestre Jesus e com os espíritos superiores, para que possamos enviar boas vibrações, energias salutares, vibrações de amor para os irmãos necessitados. Amado Mestre Jesus, nós te pedimos que neste encontro, neste Evangelho, os laços de famílias continuem fortalecidos pela fé, pela esperança e pela alegria de viver. E que Deus nos proteja. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Então, nesse momento, nós vamos lembrar que durante a concepção, os laços de família se unem para a construção desses laços de família, para uma nova experiência aqui na Terra. E no momento que o espírito desencarna, esse vínculo ele é rompido entre a terra e o céu, digamos assim, aquele corpo físico ficou na terra, e o espírito foi para o espaço para evoluir, para se adaptar, para sua verdadeira morada e aguardar uma nova oportunidade, se assim for, necessário para uma nova existência terrena. No item 18, os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói. Então, nesse momento, nós vamos lembrar que cada vez mais nós estamos conectados com essas criaturas, com os espíritos amigos, com os espíritos protetores, e com a nossa família de outrora, que já está lá no mundo espiritual. Quando o irmão desencarna aqui na Terra, o espírito, ao chegar ao mundo espiritual, ele vai encontrar os familiares que partiram antes dele, aguardando para recebê-los, para ajudá-los, no restabelecimento das suas forças, nas dificuldades que ele vai encontrar durante a sua adaptação, o apego, a dificuldade desse apego da família, dos bens materiais que deixou, se ele deixou muitos bens, se não deixou. Então, tudo isso é avaliado pelo espírito que está passando, por essa nova experiência. Na verdade, ele está levando consigo tudo aquilo que ele adquiriu aqui de bom na sua mente, no seu arquivo mental. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. Então, vamos lá. Se você quer fazer o bem, quer trabalhar para o bem, você vai encontrar espíritos afins. A simpatia que você terá por esses irmãos bons ou maus vai depender de você. Da mesma maneira acontece aqui na Terra. Tem pessoas, sabe aquela história? Me diga com quem anda que eu te direi quem tu és? Pois é. Então, os nossos amigos, aquelas pessoas que a gente escolhe para estar do nosso lado,
aquelas pessoas que a gente visita, que a gente viaja, que a gente sai juntos. A gente tem que conhecer quem são essas pessoas para fazer essas amizades. No mundo espiritual não é diferente. Está aqui no item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O Cristo não pediu muita coisa. Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Veja que mensagem linda deixada psicografada pelo nosso querido e inesquecível e eterno Chico Xavier. Jesus pede para os seus irmãos terem paciência, serem mais tolerantes, entendendo que aqui na Terra nós viemos aprender com a nossa família, com aquela que nós construímos, que foi permitido por Deus e que um dia eu implorei a Deus para estar aqui com essa família. Nesse momento, nós vamos lembrar do livro Missionário da Luz, se não me engano, parece que é o terceiro livro da série André Luiz e Chico Xavier. O livro Missionário da Luz, ele conta uma história de uma reencarnação de um espírito chamado Segismundo. Esse espírito, houve um problema sério numa família, houve um processo de traição, houve muitos problemas. Só que num determinado momento, ele foi chamado junto com essa família para que essa mãe recebesse ele no ventre. Houve lá uma certa construção, uma reunião prévia para que ele pudesse reencarnar naquela família. Então, se você ainda não leu este livro, eu deixo aqui como sugestão. Missionários da Luz. Se não me engano, parece que é o terceiro livro da série de André Luiz. Psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que uma vez retornado à erraticidade, eles se reencontram. Aquilo que eu falei lá no começo. Quando o espírito deixa a Terra, ele reencontra os seus familiares que partiram antes dele, né, para recebê-los, né, da mesma forma que um dia eles também foram recebidos. Se vocês lembrarem do filme Nosso Lar, né, a mãe do André Luiz, devido estar numa pairagem acima, no local bem mais, em lugares mais felizes, digamos assim, né, aonde a vibração era sutil, ela não pôde participar do reencontro com o filho quando ele chegou ao mundo espiritual. Entendeu? Então, para que ela pudesse visitar o seu filho, foi montada uma barreira energética para que ela, de longe, pudesse emanar aquela luz de preparação para poder conversar com seu filho. Ela já estava em outros mundos mais felizes, mais avançados, né? Sendo que ele ainda estava num local, né, ainda cheio de energias mal qualificadas, estava em processo de adaptação, de melhora após o seu desencarne. Então, por isso, nós temos que estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, estudar as obras basilares do Espiritismo, principalmente o Livro dos Espíritos. É um livro de perguntas e respostas que você tem a resposta sem precisar de perguntar para ninguém. Você está perguntando ali para o livro, sendo respondido pelos espíritos amigos. E o seu próprio mentor espiritual vai te ajudar nesse momento a entender aquilo que lhe falta como esclarecimentos oportunos, ok? Então, nesse momento, vamos lembrar também do filme do Luiz Sérgio, Deixe-me Viver. Se vocês ainda não assistiram o filme Deixe-me Viver, né, pelo espírito Luiz Sérgio, e assistam o filme, é gratuito, tem aí no YouTube, né, às vezes no Netflix, você pode assistir. Porque você vai entender a construção da concepção de um filho que aquela senhora ia receber, né? Pessoas que já, um óvulo, digamos assim, de um irmão que já tinha cometido suicídio, desses irmãos que às vezes, né, veio para complementar um restante de uma encarnação e desencarnou jovem, né? Então tudo isso está lá de esclarecimento neste filme que vale a pena você assistir, tá? E aqui continuando, enquanto estivermos na Terra, somos convidados a renovar nossa fé e entender o porquê nascemos,
morremos e passamos por inúmeras dificuldades. Todos nós recebemos uma nova oportunidade para evoluir, formar nossa família, caminhar juntos conforme ajustamos com Deus nossos desejos e vontades. Então, lá no outro lado da vida não é diferente daqui. Por isso que os laços de família, pessoal, eles não se rompem quando o espírito deixa a terra. Esse vínculo, ele continua, apesar dele já ter passado por várias experiências, mesmo que essa experiência não tenha sido na sua família, tá? Então, vale lembrar, e eu deixo aqui como sugestão, você aproveitar essa oportunidade desse evangelho, estudar o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, e o capítulo 4, aonde você vai trazer informações, né, justamente para aquele irmão que deve estar do seu lado, às vezes um familiar que deixou a terra. Enquanto você está estudando ali, leia a meia voz, porque quando você lê a meia voz, a espiritualidade traz aquele ente querido para estudar junto com você. Então não tenha medo, continue estudando o evangelho e convide o seu familiar para estudar com você. Se você está atrás de uma carta, né, de uma possível carta psicografada, você mesmo vai ser responsável pelo seu coração saudoso a preparar este irmão para mais tarde ele lhe enviar notícia por meio de um recado, por meio de uma carta psicografada. E eu vou deixar aqui também, por último, para encerramento do nosso evangelho, que aquelas pessoas que recebem um recado de um espírito, de um pai, de uma mãe, de um filho, de um ente querido, fiquem satisfeitos e felizes, porque a fila é grande. Às vezes você está aqui querendo uma carta e ele mandou um recado. Fique satisfeito e feliz com esse recado. Porque, meus irmãos, a fila é enorme e às vezes o espírito se esforçou tanto para mandar aquele recado e às vezes a pessoa diz, nossa, eu só recebi um recadinho, eu estou aguardando uma carta enorme. E às vezes essa carta pode demorar muito tempo. Então fiquem felizes. Principalmente se o espírito escreveu somente um parágrafo. Vale a pena, porque naquele momento você está sendo preparado, né, para receber uma carta futura com mais detalhes. Às vezes aquele recado ele veio para lhe preparar você, a sua família, para mais tarde receber, né, tudo aquilo que ele vem passando do outro lado. É assim que acontece a preparação para uma carta psicografada, se assim for da vontade do Mestre Jesus. Gratidão por mais esse evangelho. Vamos agora falar um pouco, tá, pessoal? Para complementar aqui a nossa leitura, a carta, né? Foi uma carta que eu recebi longa, né? De uma mãe chamada Marta, né? Dona Marta Garcia. Ela escreveu para os filhos e logo bem no comecinho aqui ela diz assim, veja bem o que ela fala sobre os primeiros passos que ela deu lá, que ela já escreveu algumas cartas, tá, gente? E a cada passo percorrido, a cada evolução, ela vai tendo a oportunidade de contar à família. E isso é importante. Experimentamos juntos as provas mais duras em companhia da família e vencemos todos os desafios. Veja bem por que eu escolhi o Evangelho segundo o Espiritismo, Laços de Família, para falar hoje sobre o nosso Evangelho. Por quê? Porque eu já estava com essa carta sendo preparada para comentar aqui com vocês. E num determinado período também passamos por expiações dolorosas que nós mesmos imploramos para quitar provas que muitos ainda desacreditam da presença em nossas vidas. Então, por que ela fala que muita gente desacredita que passa por expiações na Terra? Por quê? Porque as pessoas quando elas são acometidas quando descobrem uma doença difícil, né? Um câncer, muitas vezes uma doença séria no coração, ou em qualquer um outro órgão, uma doença assim que você vai passar um bom tempo fazendo um tratamento, né? São as expiações que nós mesmos imploramos a Deus. E tudo isso faz parte da nossa caminhada terrena com a nossa família. E essa nossa família, mesmo unida ali com os laços eternos, nós temos divergências, temos as diferenças, temos que fazer várias concessões ao longo do tempo para que a harmonia prevaleça no nosso lar, para que esse aprendizado, né, realmente seja a parte principal reconhecida por todos nós que viemos
para formar as nossas famílias. Então, tudo isso, pessoal, a gente vai esclarecendo aos poucos nessas cartas, que o próprio Espírito nos esclarece. Só lembrando aqui que toda aquela coleção do André Luiz, que Chico Xavier psicografou, que é tido muitos espíritas, casas espíritas também, né, incentivam e tem como sugestão até mesmo quando você está fazendo a sua formação espírita, como sendo obras complementares para você estudar, né? Entendeu? Então, essas obras foram ditadas por um espírito que deixou a Terra, porém Chico Xavier estava preparado, foi o espírito escolhido, foi o irmão escolhido para psicografar aquelas obras. Hoje nós temos de lá para cá também essas cartas, elas fazem parte da nossa evolução espiritual aqui na Terra quando a gente lê. São os livros que os próprios espíritos ditam de lá para cá. Quantos livros Chico Xavier não escreveu dessa maneira? Então é isso que eu tenho a trazer para vocês para esclarecer sobre as cartas. As cartas também, elas nos capacitam, elas nos ajudam no nosso conhecimento do outro lado da vida. Continuando, ela diz: tudo estava escrito no livro da vida e no nosso processo reencarnatório. Falo isso como uma mãe esclarecida e grata por tudo. Continuando, veja bem. Quando ela disse que estava escrito no livro da vida, é porque quando ela chegou do outro lado, ela percebeu tudo que ela fez aqui com o esposo, com os filhos, tudo que eles passaram, de bom e de ruim, entendeu? Por aqui, após a minha melhora, não demorou muito. Sabia que precisava me reerguer para prosseguir como espírito, galgando meus conceitos, e não foi muito diferente quando abri os olhos para dar prosseguimento a esse amparo a outros, pois passei a acolher os filhos de muitas famílias que por aqui chegam. Veja bem, além dela ter se preparado, ela já estava bem e já estava ajudando outras pessoas, outros espíritos que estavam chegando lá na condição de enfermos. Ela estava lá como sendo a pessoa escolhida, uma das mães, uma das irmãs escolhida para ajudar esses irmãos. Então, nesse momento aqui, a gente encerra esse evangelho. E eu vou deixar para você aqui que vai assistir esse evangelho hoje aí no nosso canal no YouTube. Só lembrando que todo o meu trabalho mediúnico sobre as cartas consoladoras, as cartas psicografadas para as famílias na Terra, elas são totalmente gratuitas, tá, pessoal? Além disso, para você conseguir, né, solicitar uma carta, você vai entrar no Telegram, lá tem o meu canal no Telegram, você vai postar sua solicitação, acompanhar as nossas notificações nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né, e vai assistir os evangelhos aqui no meu canal, se inscrevendo, clicando no sininho para que você seja notificada e assista, porque nós não avisamos as pessoas que recebem cartas. Então é dessa forma, todo o meu trabalho, além de ser gratuito, acontece de forma online e é aqui a nossa conversa fraterna. Em todos os meus vídeos aí você vai encontrar o meu telefone, onde você vai adicionar, vai me mandar uma mensagem caso seja necessário, né? E aí eu envio para você os links para você entrar nos nossos grupos lá para acompanhar o nosso trabalho. É dessa maneira que o trabalho acontece. Agradeço a todos pelo apoio, né? Por nos seguir nas redes sociais. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir, obrigada por nos encontrar. E fiquem na paz do Mestre Jesus e até o nosso próximo encontro.